Olá, hoje eu vou falar sobre imperialismo. Bom, o imperialismo é uma prática, né, que muitos países industrializados, considerados potências, já fizeram em sua história e ainda fazem atualmente. Bom, o imperialismo, ele também fica conhecido como neocolonialismo. E quais são as características dessa nova forma agora de expansão territorial? Diferente do imperialismo, do colonialismo do século XVI, esse do século XIX é marcado pela competição entre os países considerados potências, tá? É marcado também pela superprodução, né, e pela busca por novos mercados, algo que vinha acontecendo com muita frequência, né, países e indústrias, né, que produziam não o suficiente, mas sim buscando sempre inovação e competição, tá? Um inchaço populacional que vinha ocorrendo principalmente na Europa, e isso faz com que haja, de certa forma, necessidade de escoamento também dessa população para outras regiões, tá? A busca por novos mercados, busca por matérias-primas e também mão de obra barata e abundante, tá? Pensando nisso, os países europeus eles vão começar a disputar territórios entre si, a saber, os territórios africanos e asiáticos, tá? Para que eles conseguissem fazer isso de forma mais aceitável, eles vão se utilizar das justificativas ideológicas racistas da época. Quais são essas justificativas ideológicas? O darwinismo social e a eugenia, tá? O darwinismo social, ele é caracterizado pela crença de que há a evolução das espécies e que o ser humano também é evolutivo. Partindo dessa premissa, alguns cientistas da época vão dizer que o homem ele teve o seu grau de evolução, né? E algumas espécies humanas evoluíram mais do que as outras, tá? Então, qual espécie humana evoluiu mais? Acertou quem pensou, a raça caucasiana, a raça branca, tá? E as que evoluíram menos? A raça negra e a raça vermelha, no caso, a indígena, tá? Então, partindo dessa premissa, né, o homem branco tinha o seu fardo, né, o fardo do homem branco de levar a civilização até regiões mais atrasadas e inóspitas. E, né, dentro da civilização, entenda-se por é, a cultura local, né, a difusão dos gostos, né, do modo de se vestir, do modo de pensar, o pensamento religioso. Então, muitas missões religiosas vão partir do continente europeu para a Ásia e para a África, tá? Então, nesse episódio, eu falarei, no caso, sobre o imperialismo dentro do continente asiático, tá? Como vai ser o imperialismo na Índia, por exemplo? Bem, a Índia, ela já era grande produtora de tecidos há uma pá de tempo, tá? Mas os ingleses estavam interessados em vender os seus tecidos, né? E aí eles vão desconfigurar a produção indiana para que os indianos comprassem os tecidos da Inglaterra, né? Vão alocar muitos dos indianos nas fábricas inglesas na Índia, tá? E esse processo ele não acontece de maneira pacífica, ok, gente? Isso é muito importante que vocês entendam que houve sim o imperialismo, porém houve muita resistência, tá? E no caso da Índia, houve muita resistência principalmente por parte dos hindus, tá? Que formaram uma resistência nacionalista a esse processo de imperialismo, tá? Então, através da Guerra dos Sete Anos, eles serão vencidos, derrotados, tá? E a Inglaterra vai impor o seu imperialismo sobre eles, tá? Como forma de resistência na Índia, haverá a revolta dos cipaios, que foi uma revolta de nacionalistas hindus contra a forma de dominação inglesa, tá? E o estopim para essa revolta vai acontecer através dos cartuchos das balas, que eram revestidos com gordura bovina e gordura de porco, tá? E isso uma afronta direta aos indianos, porque existiam aqueles que consideravam a carne de porco impura, que era no caso dos indianos com da religião muçulmana, e existiam os nacionalistas, né, que consideravam a vaca sagrada. Então, revestir os cartuchos de bala e obrigá-los a retirar o revestimento do cartucho com a boca, encostando na gordura animal, era uma afronta direta. Então, eles promovem a revolta dos cipaios, tá? Uma revolta de caráter nacionalista,
só que eles serão duramente reprimidos porque os ingleses tinham uma maior superioridade bélica, ok? Então, a Índia será uma possessão inglesa até 1947, que é o ano da independência indiana, ok? Agora, no caso do imperialismo na China. Na China é um caso muito interessante porque os chineses eles não tinham um pingo de interesse pelos produtos ingleses, tá? Então os ingleses eles vão traçar uma estratégia. Bom, já que os chineses, né, não querem comercializar com a gente, já que eles não têm o menor interesse, vamos fazê-los se interessar na base da força. Então eles vão começar a plantar papoula, né? E vão começar a produzir o ópio, né? Que tinha a sua origem na planta papoula, né? É, inclusive, da papoula que se produz também a heroína, né? No qual muitos europeus são viciados nos dias atuais. Então, através da papoula, eles produzem um ópio e vão revender esse ópio de forma ilegal, tá? E muitos camponeses vão acabar se viciando no consumo do ópio e isso vai causar uma situação muito desagradável, tá? Então, a China vai se ver obrigada, às voltas, a assinar um contrato a contragosto com os ingleses, que fica conhecido como o Tratado de Nanquim, onde abre oficialmente os seus portos, né, alguns dos seus portos para a Inglaterra e outros países europeus, inclusive a França, tá? Isso vai trazer um desconforto muito grande, porque os chineses agora terão contato com o Ocidente, né? E nesse meio tempo, acontece uma denúncia de que chineses mataram um missionário francês. Era a desculpa perfeita para que outros portos fossem abertos na China. A China é obrigada a assinar um novo tratado, o Tratado de Xinjiang, tá? No qual abre mais dezenas de portos e é obrigada a entregar Hong Kong para a Inglaterra. Hong Kong será uma possessão inglesa até 1997. Muito tempo, né? Pois é. Então, isso acaba acontecendo por conta do imperialismo inglês na região, ok? Então, não foi pacífico na China, não foi pacífico na Índia. Agora vamos para um outro estudo de caso. Pois bem, então, no caso do imperialismo na China, ainda teremos a Revolução dos Boxers, que foi uma revolução feita por lutadores, por boxeadores, né, que faziam parte de uma sociedade secreta e que queriam expulsar os ingleses no soco. Exatamente. Eles tentaram, mas não eram páreo para as armas usadas pelos ingleses, tá? Além disso, também houve a revolta dos Taiping, né, que era uma revolta baseada em conceitos messiânicos, né, influenciados pelo ocidentalismo, atrelados a práticas locais. Essa revolta, né, no caso dessa revolução, não será bem aceita nem pelos ingleses e também nem pelos chineses, né, que não concordavam muito bem com essas ideias, né, e vai ser uma revolução duramente reprimida pelas duas partes, né? Calcula-se que em torno de 20 milhões de pessoas morreram durante essa revolução, ok? Triste fim, né? Mas faz parte da história. Agora, com relação ao imperialismo no Japão. Pois bem, vocês precisam entender o seguinte. O Japão, antes do seu processo de ocidentalização, tinha características bastante parecidas com o feudalismo da Europa, né? E esse feudalismo ficou conhecido como shogunato, no qual existiam os imperadores, né? E existiam os daimyos, que seriam os senhores feudais, e cada um deles mandava no seu pedaço de terra. Além disso, ainda existiam as castas conhecidas como samurais, tá? Nesse contexto, o Japão ele tinha características, né, rurais, feudais, tá? Mas tudo começa a mudar quando os americanos começam a fazer contato com os japoneses, tá? E esse contato vai se dar no processo expansionista norte-americano do século XIX, tá? Muitos americanos chegam às ilhas japonesas, né? E como os japoneses já sabiam, já tinham tomado conhecimento do que estava acontecendo na China através da Guerra do Ópio, eles meio que não oferecem resistência. Então, eles fazem um tratado com os Estados Unidos, o Tratado de Kanagawa, tá? E através desse tratado, os japoneses abrem os portos para os norte-americanos e fazem alguns acordos, né? Muitos japoneses, filhos japoneses, vão estudar lá nos Estados Unidos, com a justificativa de que retornariam e ajudariam num processo revolucionário, num processo de mudanças estruturais dentro do Japão. E é exatamente isso que acontece. Depois que os japoneses fazem esse tratado com os norte-americanos, né, o Japão vai passar pelo seu processo de ocidentalização, conhecido como a Revolução Meiji, tá? E através da Revolução Meiji, grandes transformações irão acontecer
nas ilhas japonesas, tá? Um grande e forte processo de industrialização, que fica conhecido como os zaibatsus japoneses, grandes conglomerados de empresas, tá, com investimento norte-americano. Os japoneses, eles vão investir pesado na educação pública, tá, vão zerar o analfabetismo e o Japão, em muito pouco tempo, se transformará em uma grande potência, né, uma das maiores potências mundiais do século XIX e do século XX, ok? O Japão, então, ele sofre essa influência ocidental, passa pelo seu processo de industrialização, sem oferecer ali grandes resistências, ok? Alguma dúvida, galera? Qualquer dúvida, comentem, falem comigo, mandem mensagem, tá? Só não deixem de se comunicar, ok? Um beijo e na próxima aula falaremos sobre o imperialismo na África, ok? Se cuidem, um abraço.